Queridos, vamos pegar nossa Bíblia. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas 2 versículos, que é o versículo 41 e 42. João capítulo 11, versos 41 e 42. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sempre sabia que me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Amém? Vamos orar? Pai, fala conosco nessa noite. Fala conosco, assim como foi na hora do louvor, como foi em cada momento, na abertura, através do vídeo. Fala com a gente, Senhor. Estamos prontos, queremos ouvir a tua voz. A tua voz, Senhor, é como o mar agitado. A tua voz, Senhor, quebra os cedros do Líbano. A tua voz, Senhor, é uma voz de trovão, mas ao mesmo tempo, Senhor, é uma voz que acalma o nosso coração. É uma voz que faz nos deitar no teu colo, Senhor, e sossegar a nossa alma. Pai, fala com a gente. Precisamos ouvir a tua voz. Que o teu Espírito Santo nos conduza nesse instante. E que o Senhor me use para falar aos meus irmãos em nome de Jesus, Pai. Assim oramos em teu nome. Amém. Amém, queridos? Daqui a 4 dias, os americanos celebrarão o feriado mais importante para eles. Mais importante que o Natal, mais importante que o Ano Novo, mais importante que o Dia do Soldado, mais importante que o 4 de julho. Esse feriado que vai ser comemorado nessa semana, na quinta-feira, é o feriado mais importante dos Estados Unidos. E esse feriado foi instituído pelos colonos em 1662. Eles começaram a colonizar a América. E foi oficializado pelo presidente Abraham Lincoln em 1882. E esse dia específico tem um nome muito bonito. É chamado Dia de Ação de Graças. Dia de Ação de Graças. No Brasil, o 16º presidente brasileiro, chamado Eurico Gaspar Dutra, ele instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças em 17 de agosto de 1949, por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco, que tinha sido embaixador em Washington. Ele ficou maravilhado com a celebração que aconteceu lá, então trouxe essa ideia para o então presidente Gaspar Dutra, e ele acatou essa ideia e instituiu o Dia Nacional de Ação de Graças, e nós temos então esse dia, comemoramos esse dia, embora não apareça nem no calendário. Você pode procurar no Facebook, você pode procurar naquele calendário do Facebook, pode procurar em qualquer lugar, você não vai achar que esse dia é comemorado aqui no Brasil. Por quê? Porque talvez nós sejamos muito ruins para agradecer alguma coisa. A gente é bom para pedir. Somos excelentes pedintes. Sabemos pedir e sabemos ensinar os nossos filhos a pedirem direito. Por exemplo, quando o nosso filho vai nos pedir alguma coisa, a gente diz para ele para ele completar, por favor. A gente ensina ele a pedir. Nós ensinamos os nossos filhos a pedirem, nós ensinamos as pessoas a pedirem, e nós ensinamos até na igreja como você orar, para você pedir a Deus. Não é errado a gente pedir. Não há nada de errado na gente estar pedindo ao Senhor. Mas a gente não pode esquecer de agradecer. A gente não pode esquecer. Nós não podemos nos esquecer de agradecer. A verdadeira questão para a gente, então, é o que a ação de graças realmente quer dizer. E eu me pergunto isso porque eu acho que nós temos situações que muitas vezes não são graças, mas que elas se transformam em graça, quando Deus coloca a mão.
São situações da nossa vida que a priori parece que nós perdemos o controle, mas Deus põe a mão e de repente a gente pode agradecer. Eu me pergunto isso todos os dias. Será que eu tenho sido grato? Senhor, será que eu tenho sido grato? Senhor, me ensina a ser grato. A intenção do presidente Abraham Lincoln, quando ele instituiu o feriado nos Estados Unidos, foi reservar um tempo para, abre aspas, segundo as palavras dele, dar graças e louvor ao nosso Pai benevolente que habita nos céus. Você sabia que Abraham Lincoln orava 2 horas por dia antes de sair para ir para o seu serviço? Quando ele era advogado, nós estivemos lá, eu e o Gustavo, na casa do Lincoln. Na casa de Abraham Lincoln, na cidade dele. Quando ele era advogado, ele já orava. Quando ele foi presidente, ele orava mais. Porque ele sabia a responsabilidade que estava sobre a vida dele. Nos bons tempos, é fácil a gente agradecer. Obrigado, Senhor, por essa bênção que o Senhor me deu. Agora, e nos maus tempos? Será que a gente sabe dar graças, até mesmo no mau tempo, nos momentos difíceis, agradecer ao Senhor? Podemos, todos os nomes das coisas que somos gratos, podemos colocar nomes, mas fazemos as coisas por gratidão? Tradições têm história, não é? Tradições têm história. As tradições são passadas de uma geração para outra geração. E muitas vezes nós fazemos coisas que fazemos porque os nossos pais fizeram. A gente nem sabe por que está fazendo. Mas porque o pai fez, a avó fez, ou o bisavô fez, a gente continua fazendo. E mantemos as tradições no lugar para benefício dos outros, para que a gente possa ganhar a experiência. Por quê? Porque as tradições são padrões que seguimos para ganhar uma certa experiência. Nossas experiências, então, definem a nossa identidade, definem quem nós somos. Então é importante que você tome consciência disso hoje. E comece a instituir na sua casa, se você não faz, um momento em que você possa agradecer a Deus. Dar graças na comida. É interessante, quando a gente vai ouvir alguém orando, a gente presta atenção, principalmente se depois você tem que orar. Né? Então você presta atenção para você não orar o que a pessoa, antes de você, orou. Mas é interessante que eu vou fazer muitas visitas, pode dar graças. E a pessoa, ao invés de dar graças pelo alimento, ela pede pela família inteira. Senhor, nesse momento em que a gente está aqui ao redor da mesa, abençoa o meu pai, abençoa a minha mãe, abençoa fulano, abençoa o ciclano, abençoa a tua igreja. Ai, faz isso, faz aquilo, em nome de Jesus, amém. E a oração para agradecer a comida? E a gente esquece. Passa pela nossa mente. Passa longe da nossa mente. O texto que nós lemos, queridos, é um texto do texto de Lázaro, que foi ressuscitado. Eu não quis ler o texto inteiro, porque é muito comprido. Mas você pode ler na sua casa o texto de João 11. É a ressurreição de Lázaro. Um capítulo inteirinho gasto para talvez tenha sido o maior milagre de Jesus no seu ministério. Um homem que havia sido morto, que estava morto havia 4 dias. Não eram 4 horas, eram 4 dias. O luto já estava correndo solto, as irmãs já tinham enterrado. Estava todo mundo chorando. Era um momento desolador. E Jesus chega e diz para elas: não temas. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? E Jesus chega depois de 4 dias daquele homem morto. E ele traz aquele homem de volta à vida. Esses 2 versos que a gente leu, o versículo 41 e 42, ensinam algo extremamente importante no que diz respeito à nossa própria ação de graças. E eu queria compartilhar isso com você nessa noite. A primeira coisa, a oração de ação de graças na nossa vida, ela implica na certeza de um Deus que ouve. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: tenha certeza que Deus ouve a sua oração. Amém?
Olha que coisa linda isso. Deus ouve a nossa oração. Um missionário que viajava num país da Ásia, ele visitou um templo pagão em um grande dia de festa. E havia ali muitas pessoas reunidas naquele lugar, e ele notou que as pessoas traziam pequenos pedaços de papel, e ali naqueles pedaços de papel estavam escritas as suas orações, estavam impressas as orações. E aquelas pessoas então, iam para um vaso que estava ali, e elas pegavam uma bola de lama, amassavam aquela bola de lama com a mão, e colocavam o pedido dentro da bola de lama. E então, no altar daquele Deus pagão que estava lá, elas pegavam aquela bola de lama com a oração dentro e tacavam no altar. Se naquele propiciatório onde ficava o Deus, se a bola de lama grudasse ali e ficasse, significava que o Deus que eles estavam adorando aceitou a oração. Se a bola de lama batesse e caísse, significava que aquele Deus não havia aceito a oração. Aí você pode até pensar, mas isso é besteira. Onde já se viu a gente fazer um negócio desse? Não tem porquê, não tem lógica. Mas só que deixa eu te dizer algo. Muitas vezes a sua oração parece como essa bola de lama que você taca para o céu e volta para a sua testa. Porque você não acredita que Deus está ouvindo a tua oração. Você faz simplesmente como um rito. Simplesmente como algo para deixar o teu coração mais leve. Porque você sabe, lá no fundo do seu coração, que as tuas palavras não estão passando do teto do seu quarto. Você quer crer. Você quer acreditar, mas você sabe que lá no fundo, lá no entranho da sua alma, aquela oração não está subindo. Aquela oração não está indo. A maioria dos cristãos sabe muito pouco sobre oração. Muito pouco. Você já viu, quando você vai num shopping, num lugar público, quando uma criança grita mãe, todas as mães que estão perto viram a cabeça. Ela sabe que não é a voz do filho dela, ela sabe que não é o menino. Mas todas as mães, elas imediatamente viram a cabeça. Elas olham para procurar o que está acontecendo. Não importa a idade da criança, as mães vão virar a cabeça. Uma coisa que me chama a atenção é que a gente ouve muito dizer, quando alguém diz para mim assim, nós somos todos filhos de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que todos os seres humanos são filhos de Deus. Em João capítulo 1, versículo 11, diz assim: veio para o que era seu, para o seu povo, mas os seus não receberam. Mas os que receberam, ao saber os que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de se tornarem filhos de Deus. Deus lhes deu esse direito. Aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas sim pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Quem é filho de Deus? Quem é que Deus ouve? Aqueles que são filhos. Quem é filho de Deus? Aqueles que o receberam. Romanos capítulo 8, versículo 15. Esse texto eu quero abrir. Quero ler com você. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Só pode clamar, Abba, Pai, quem é filho. Somos feitos filhos de Deus quando aceitamos Ele na nossa vida. Quando confessamos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Quando professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Através disso nós somos adotados na família de Deus. Então, se você cruzou a linha da fé, você recebeu a Cristo e a sua salvação em sua vida, ela está garantida, você pode ter certeza de que Deus ouve as suas orações.
pode ter certeza disso. Que Deus está ouvindo as suas orações. Isso não significa que Ele vai responder da maneira que você quer. Por quê? Que Ele não vai responder da maneira que você quer? Porque Ele quer te ensinar. Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim: larga de ser um filho mimado. Você já viu criança birrenta? Já? Eu quero. Eu não sei você, mas me sobe um sangue assim por dentro. Eu falo assim: cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? Uma vez eu vi uma cena, o Lucas era pequenininho, ele devia ter uns 4 anos. Nós vimos uma cena no mercado, um menininho, um pouquinho mais novo que o Lucas, ele passava na prateleira assim e jogava as coisas no chão. Por quê? Porque o pai não tinha comprado o que ele queria. Então ele gritava, berrava e jogava as coisas no chão. Aí o Lucas parou e ficou olhando assim, né? Eu falei assim, aí eu aproveitei a oportunidade para ensinar, né? Eu falei assim: Lucas, o que você acha disso? Ele falou: é feio, né, pai? Eu falei: para você ver, é feio. Nós muitas vezes somos assim com Deus. Não como Lucas, mas como uma criança que fica passando e jogando as coisas no chão. Se o Senhor não me der isso, eu não vou fazer aquilo. Se o Senhor não fizer isso, eu não vou fazer aquilo. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Você nada mais é do que uma criatura de Deus. Deus, sem a gente, continua sendo Deus. Ele não vai mudar. Você sem Deus não é nada. Aliás, é o vice-treco do subtroço. Nada. Nós só somos alguma coisa quando somos em Deus. E você só encontra a verdadeira razão de ser, não só da sua vida, mas de toda a sua família, quando você entrega a vida a Jesus. Toda a razão da existência da sua família, se não houve nenhum convertido antes de você, encontra em você a razão da existência deles. Olha a responsabilidade que está sobre a sua vida. Em você encontra a razão da existência de toda a sua família. Quando a gente entrega o coração para Jesus, esse evento catalisador na nossa vida, a nossa família, se não se converteram antes, encontra em nós a razão da existência deles. Por causa de você, que eles passaram o que eles passaram. Que coisa linda, que responsabilidade. Da mesma forma, queridos, que Jesus tinha certeza de que Deus o ouvia, nós podemos ter essa certeza se de fato somos filhos de Deus. Se de fato somos seus filhos. A segunda coisa que a ação de graças implica, ela implica na evidência de uma relação. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: ação de graças significa relacionamento. Amém? Com quem? Com Deus. Olha só o que Jesus diz. João 11:42. Eu sabia que sempre me ouves. Esses 2 versículos aqui falam muito da estreita relação que Jesus tinha com o Pai. Mas também fala que a gente tem que ter o mesmo. Fala que nós devemos ter essa mesma relação que Jesus tinha. A única maneira que eu e você podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, da mesma forma que Jesus o tinha, é através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o catalisador entre nós e Deus. É aquele que vai nos levar até a presença de Deus. É aquele que vai nos fazer, vai nos conduzir à presença de Deus. É aquele que nos dá fome e sede pela presença de Deus. É o Espírito Santo que age em nós e através de nós, mesmo quando a gente não quer, porque a alma luta contra o Espírito luta contra... a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. A gente sabe que é uma luta para orar, mesmo quando a gente não quer, o Espírito impulsiona a gente aí. Mesmo quando nossa carne está gritando, não, para, não vai. O Espírito ele pega e impulsiona você aí. E buscar o Senhor. É o Espírito Santo que faz isso.
Agora, olha que coisa interessante, que Jesus diz nos versos 42. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Jesus sabia que ia levantar Lázaro. Jesus sabia disso. Jesus ora em alta voz para um benefício nosso. Ele poderia simplesmente ter chegado lá, pedido para tirar a pedra e falar: Lázaro, vem para fora. Mas ele tinha um objetivo com aquele milagre. E o objetivo daquele milagre era a construção da nossa fé. Era para que a gente pudesse crer que ele foi enviado pelo Pai. É para que a gente pudesse crer que Jesus tinha algo diferente de nós. Agora, olha que coisa interessante. Por muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus com um coração confiante. Com um coração descrente, perdão, ao invés de um coração confiante. E Jesus disse isso para construir a nossa fé, para que a gente faça exatamente o contrário. Para que a gente se aproxime de Deus com um coração crente, com um coração confiante. O que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que busca a Deus precisa crer que ele se torna o quê? Galardoador ou abençoador daqueles que o buscam. Quando a gente vai buscar Deus, a gente precisa crer que Ele existe. A gente precisa crer que Ele está ali ouvindo a nossa oração. E só quando existe uma construção da fé na nossa vida, quando existe um relacionamento com o Senhor, é que a gente consegue fazer isso de fato. Nós dificultamos as nossas petições diante de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso sistema de crença é limitado. Não é Deus que é limitado. Somos nós. O que Jesus disse para os discípulos quando eles viram a figueira seca? Lembra da história? Jesus estava passando, não achou figos na figueira, e ele amaldiçoou a figueira, que nunca mais nasça frutos de ti. No outro dia, eles voltaram e a figueira estava seca. E aí os discípulos disseram: Senhor, olha, a figueira que amaldiçoasse secou. E ele falou assim: se vocês tiverem fé do tamanho do grão de moscarda, vocês não vão fazer somente isso, mas vocês vão dizer para aquele monte, ele aponta o Monte das Oliveiras. Vocês vão dizer para aquele monte: erga-te e lance-te no mar, e isso vai acontecer. Você já viu um grão de mostarda? É muito pequeno. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, como é que está a nossa fé? Como é que está a sua fé? É que você tem crido realmente que Deus é capaz de fazer as coisas? O mais persistente e consistente, quanto mais persistente e consistente for sua vida de oração, seu estudo da Bíblia, sua comunhão com os cristãos, mais você vai crescer no seu relacionamento com Cristo. Quanto mais você orar, mais você ler a Bíblia, quanto mais você jejuar, quanto mais você estiver inserido numa célula, num discipulado, mais rápido você vai crescer no seu relacionamento com Cristo. É assim que a gente desenvolve a vida cristã. É assim que nós crescemos na vida cristã. Seu relacionamento com Deus deve ser construído através de consistência e persistência. As coisas com Deus não acontecem do dia para a noite. Ele quer ver como é que está o nosso coração. Ele quer ver como é que está a nossa fé. E Ele começa a trabalhar nisso na nossa alma. Ele começa a trabalhar no nosso espírito. Essa construção vai sendo feita aos poucos. Mas pastor, Deus não faz milagre? Faz, querido. Faz muito milagre, continua fazendo. E vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Mas você precisa crer. Você precisa buscar mais. Você precisa levantar nas madrugadas e buscar o Senhor. Então, a ação de graças implica em relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com o Senhor? Terceiro lugar, orações de graça
implica em confiança no tempo de Deus. Diga assim comigo: Deus tem o tempo certo para as coisas. Amém? Não é seu tempo. Não é o seu tempo. Não é o seu tempo. Jesus diz aqui no versículo 42: Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Quando o nosso relacionamento com Cristo cresce, a evidência da fé vai nutrir o nosso testemunho de Cristo. Vou repetir. Quando o nosso relacionamento com Cristo cresce, a evidência da fé vai nutrir o nosso testemunho de Cristo. Ou seja, quando eu estou crescendo na fé, eu posso dar testemunho daquilo que está acontecendo comigo, daquilo que Deus está fazendo na minha vida, porque o meu testemunho ganha peso, meu testemunho ganha força, porque eu vivi aquilo. O Senhor disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e sereis minhas testemunhas, ao descer sobre vós o quê? O poder do Espírito Santo. Você vai ser testemunha. Quando o poder de Deus desce sobre a sua vida, Deus te capacita a você ser uma testemunha. Ou seja, você evidenciou as coisas de Deus na sua própria vida. Aconteceram coisas maravilhosas com você e você pode dizer: olha, creia em Jesus porque aconteceu comigo. Acredite na oração porque Deus ouviu a minha oração, vai ouvir a sua. Creia que Deus pode fazer algo maravilhoso na sua família, porque Ele fez na minha. Creia que Deus pode restaurar o seu relacionamento, porque Ele restaurou o meu. São evidências de um Deus que trabalha a nossa vida. São evidências preciosas, nos tornando como testemunhas de Cristo, testemunhas daquilo que Deus fez, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele irá fazer. Então, significa confiança. Ação de graça significa confiança. Eu só posso ser grato a Deus porque eu confio nele. Eu confio nele. Em João 11:35, existe aqui um texto muito interessante. Um dos menores versículos da Bíblia. Diz assim: Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus, ele chega diante do túmulo e ele vê Maria, ele vê Marta, ele vê aquela situação toda e ele chora. Um dos versículos mais curtos da Bíblia e um dos mais profundos. Agora, raciocina comigo. Jesus chega 4 dias atrasado. Marta e Maria, 4 dias antes, haviam enviado um WhatsApp para ele, dizendo assim: ó, Lázaro está doente, vem para cá. E o que Jesus faz? Ele começa a bater papinho com os discípulos. Assim, ó, o negócio é o seguinte, gente, nós vamos ficar aqui mais um tempo, essa enfermidade não é para a morte, vamos ficar por aqui. Versículo 5, versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Imagina, Lázaro doente, Jesus na praia, curtindo pescaria com os amigos dele. A Bíblia não fala aqui que eles ficaram fazendo nesses 2 dias. A Bíblia não menciona o que eles ficaram fazendo nesses 2 dias. Mas, com certeza Jesus estava ensinando eles. Mas ele se demora, ele não vai, porque ele queria evidenciar algo maior. Você imagina você. Você imagina você. Você clama por uma situação, você clama por algo, e você precisa daquele algo naquele exato instante.
E Jesus fala, não, eu vou ficar 4 dias aqui ainda, não vou responder a sua oração. Ele fala, mas Senhor, por que o Senhor não responde agora? Por que o Senhor não age agora? O Senhor não tem poder? Aliás, Jesus não tinha poder para agir à distância? Ele fez isso com o servo do centurião, não fez? Pode ir lá que o teu servo está curado. E ele chegou e o servo estava curado. Ele tinha poder para fazer isso à distância, não precisava ele ir lá. Mas ele não manda que Lázaro seja curado, ele se demora onde ele está, e depois ele chega lá com a cara lavada, 4 dias depois de Lázaro estar morto. Oi, gente boa. E aí, o que aconteceu? Ele sabia que Lázaro estava morto. Eu não acredito que Jesus estava chorando de tristeza aqui quando esse texto diz. Eu acredito que Jesus chorou porque ele sentiu a dor daquelas irmãs. E porque o milagre que ele estava para realizar era o milagre de mais impacto que ele faria no seu ministério enquanto vivo. Não se ouviu, nem se viu um milagre semelhante a esse em toda a história da humanidade. Alguém que estava morto durante 4 dias ressuscitar. Eu ouvi de um milagre, de uma ressurreição que aconteceu de 3 dias. Na África, de um pastor, testemunho de um pastor, num livro. Mas de 4 dias eu nunca ouvi dizer. Agora, mais do que qualquer outra coisa que eu queria que você pegasse aqui, é que eu acredito que é o mais importante. Quando Jesus chega com 4 dias de atraso, ele ainda está no tempo. Ele está no tempo certo. E o tempo certo não é o seu tempo. O tempo certo é o tempo de Deus. O nosso tempo é falho, queridos. O nosso tempo, ele é recheado de falhas. A gente, como crianças mimadas, a gente quer a coisa na hora que a gente quer. E Deus fala assim, calma, não é assim. Eu preciso construir a sua fé primeiro. Eu preciso trabalhar com você primeiro, para que você possa chegar lá. Para que você possa ser grato pelo que passou. Para que você possa valorizar aquilo que passou. Para que você possa ser extremamente agradecido pelo pão com ovo que você comeu. Oh Senhor, obrigado por essa carne maravilhosa. Mas se eu tivesse que comer pão com ovo de novo, Senhor, eu comeria. Não tem problema. Porque mais vale para mim a tua presença do que qualquer outra coisa. Queridos, as coisas desse mundo vão passar. O que você vê vai passar. Agora, o que você não vê é eterno. E é nessas coisas que nós temos que confiar. Nós temos que confiar naquilo que nós não vemos. E o Senhor Jesus ora para nós, bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Esses são felizes. Eles não viram, mas eles creem. Eles são bem-aventurados, você já é bem-aventurado, porque você não viu, nenhum de nós viu Jesus em carne, mas a gente crê nele. Nós temos que confiar no tempo de Deus, para realmente haver ação de graças na nossa vida. Para realmente a gente aprender a agradecer ao Senhor. Isso realmente nos obriga a ter uma verdadeira dependência de Deus. A gente realmente entregar o nosso coração para Ele. Fazer de Cristo uma prioridade todos os dias, para estar em um relacionamento de aliança com Ele. Então eu queria convidar você, na próxima quinta-feira, você se unir com os irmãos, não só nesse país, mas em outros países que estão celebrando o dia de ação de graças. Nessa próxima quinta-feira, você levantar um altar de graça, de ação de graças ao Senhor na sua casa. Antes do jantar, na quinta-feira, você parar, falar assim, gente,
Hoje é especial, hoje nós vamos agradecer ao Senhor de forma diferente. Cada um fazer uma oração. Cada um agradecer ao Senhor por algo que Deus fez. Vamos começar a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Vamos começar a recordar na nossa memória aquilo que nos coloca para frente. Aquilo que nos coloca para baixo a gente já é craque, né? Para trazer a memória. Mas vamos colocar as memórias aquilo que nos coloca para cima. Um pastor amigo meu que já está com o Senhor, uma vez, uma reunião, eu contei para ele de uma grande bênção que nós tínhamos recebido, eu e minha família. E ele me orientou o seguinte: olha, lá no seu caderno de oração, você escreva lá esse relato disso que aconteceu. E por um acaso, nessas mudanças, né, que a gente mudou de um lugar para o outro, ainda faltam 5 caixas para desencaixotar as coisas. Significa que elas não estão sendo importantes, né? Porque se falta 5, ainda já não deu falta, né? Tá lá, 5 caixas ainda no fundo para a gente desencaixotar. E numa dessas caixas eu peguei esse caderno velho. E eu abri naquela primeira página, 2009. E eu vi algo ali escrito. Eu falei: Deus, como foi precioso aquele momento em que o Senhor me abençoou daquela forma. E eu agradeci ao Senhor de novo pela bênção que eu tinha recebido. Então, eu queria te convidar, te exortar a fazer isso. Traz a sua memória realmente as coisas boas que aconteceram. Vamos deixar as coisas ruins de lado. Vamos lembrar das coisas boas. E que a nossa oração seja essa: recheada da certeza de que Deus nos ouve, evidenciada numa profunda relação com Ele, aguardando o tempo certo de todas as coisas. Deus tem o tempo certo para todas as coisas na nossa vida. Amém?